como chamar, digamos, a realidade do ser humano. Como crescer, compreender, decifrar. É a verdade de tudo. É a verdade do enigma vida, é a verdade do enigma nascer, morrer, sobreviver, ou mesmo dentro da própria vida. Todo o ser humano, todo o homem tem de morrer um dia na própria vida para renascer mais à frente, na fé, na salvação e em Jesus. Ou seja, se o homem se quer salvar dele próprio, o homem dentro da própria vida em si já tem várias mortes. Ou seja, você começou a fumar algum dia e certo dia viu que tinha que parar e parou. Você aí, digamos, nasceu, morreu, voltou a renascer. Ou seja, viciou-se no tabaco, deixou de fumar, renasceu para a vida com muito mais qualidade de vida ao deixar o vício. Ou seja, você morreu, mas acima de tudo sobreviveu, porque o vício do tabaco ficou para trás. Ou seja, você sobreviveu, deixou de ser escrava do vício. O tabaco é um exemplo, o álcool, as drogas, qualquer vício carnal, qualquer vício é um modo de escravatura e de morte humana. Ou seja, as nossas piores prisões são feitas por nós mesmos ao ficarmos prisioneiros de vícios, de sistemas, de opção. Quando nos apaixonamos por a pessoa errada, vamos cair num abismo sem fundo, que nunca mais, por vezes leva uma vida inteira e não consegue haver superação para curar esse abismo, para derrubar esse abismo, para destruir esse abismo. Ou seja, todo o ser humano é feito em duas mortes. Como acontece a primeira e a segunda morte? A primeira morte pode acontecer numa vida, situações em que morremos 20, 30, 40 vezes. Eu dando-lhe o exemplo desse vício do tabaco, quando você se deixou agarrar a um vício, conseguiu parar e superar esse vício, automaticamente você aí atinge uma libertação, seja ela humana, seja ela espiritual, seja ela em que formato for de evolução, você aí alcançou uma vitória sobre você própria. As duas mortes são um contexto muito, muito formatado, um enigma tremendamente enigmático que prevalece. Ou seja, a primeira morte é uma morte natural. Você largar um vício, pegar um vício, você num sistema carnal, deixar-se seduzir pelos desejos carnais, etc, etc. São tudo abismos malignos. Cada abismo maligno que você vence é uma morte que você superou e renasceu nessa morte para uma nova vida. A segunda morte
essa é uma morte espiritual, é uma morte de renascença, de fé, de superação, de enigma que no seu interior, desde o seu nascimento, há duas partes. Eu fiz há pouco um vídeo onde expliquei que o ser humano, ao nascer, já traz partes benignas de amor, de luz, ou malignas de revolta, de destruição, de luta, de guerra. Maligno puro, o bem ou o mal. A segunda morte, as duas mortes, você terá sempre que morrer para a carne, para os vícios, para todo um contexto de situações que se passa no planeta Terra e não se passa em mais fase nenhuma da ascensão espiritual, ou seja, se você não conseguir superar a primeira morte, nunca poderá chegar à segunda morte, porque a segunda morte é a sua salvação. Como assim? Simples. Você, ao conseguir chegar à segunda morte, você morreu em si mesma, venceu todos os abismos que havia na primeira morte, passou à segunda morte, morreu em você mesma para deixar sobressair a sua fé, a sua espontaneidade, o seu livre-árbitro, todo ele conectado à conexão superior, espiritual, divina, de Deus. Deus é puro, é amor, é luz, é bem. Logo, quando você alcança a segunda morte de morrer em si próprio e renascer para Deus, você está salvo e adquiriu a sua salvação. Assim, estão completadas as duas mortes possíveis de qualquer ser humano. A segunda morte, logicamente, só é atingida por muito poucos, e esses poucos, sinceramente, na minha opinião, são escolhidos de Deus. São almas velhas, almas muito evoluídas, que conseguem perceber a tempo, enquanto estão reencarnados na Terra, que a segunda morte é necessária, porque não é fácil caminhar na segunda morte, vivendo a vida terrena, ou seja, carregar a nossa própria cruz, admitir os nossos erros, os nossos pecados, todo e qualquer contexto maligno que habita em nós, tentar destruir todos esses contextos, é que nos leva a aproximar da segunda morte. A segunda morte é quando encontramos Deus, quando encontramos a nossa paz interior, quando podemos ser em liberdade nós mesmos para com o nosso libertador e salvador, o nosso Criador, Deus. Bem-aja, amizades.